E cá estou eu para falar rapidinho do novo e tão polêmico filme da Pixar. Eu vou dividir essa review em duas partes. Na primeira eu vou analisar o filme de forma mais imparcial, falar da animação, do design dos personagens, das músicas e um pouquinho da história. Na segunda eu vou abordar melhor essa questão da polêmica que ele está causando entre alguns grupos que o acusam de pedofilia. Mas vamos por partes. Primeiro de tudo, que nomezinho ruim que foram arrumar pra esse filme aqui no Brasil, hein? O pior é que eu nem consigo pensar no melhor, eu só sei que traduzir direto do original também não daria certo. A história é sobre uma menina chinesa pré-adolescente chamada Mei Li. Ela vive com seus pais no Canadá e ajuda sua mãe a manter um templo dedicado a uma ancestral da sua família, no qual possui uma forte ligação com os pandas vermelhos. A Mei é como qualquer outra pré-adolescente fã de K-pop nos dias atuais. O filme apresenta o grupo de garotos pelo qual ela e as suas amigas ficam loucas justamente como um desses conjuntos, com a diferença de que eles são um pouco mais diversos. Enfim, um show desses caras bem onde elas vivem está próximo e essas garotas vão fazer de tudo para darem um jeito de ir nele. Só existem dois problemas que talvez afastem a Mei do seu objetivo. Um deles é a sua mãe extremamente controladora e o outro é o fato de que agora ela se transforma num panda vermelho gigante sempre que fica agitada. Bem, essa meio que é a premissa do Turning Red. As mulheres da família da protagonista ganham essa bênção/maldição em algum momento da vida delas e precisam até esperar que um evento lunar ocorra para que elas possam se livrar da transformação de uma vez por todas. E se isso pareceu meio estranho pra você, é porque é mesmo, e qualquer semelhança entre o panda vermelho e a puberdade não é mera coincidência. Mas será que o tal panda representa apenas isso mesmo? Esse é definitivamente o filme mais estranho da Pixar. O estúdio já trabalhou temas mais intimistas antes, mas nada parecido com isso. Esse é provavelmente o primeiro filme deles que não parece uma boa ideia você assistir junto com toda a sua família, seja por conta do seu subtexto que às vezes se torna pouco sutil ou por conta da atmosfera vergonhosa, mesmo que proposital, que cerca os personagens. É uma produção 100% focada para o público feminino, de preferência para a faixa etária da protagonista, mas ao mesmo tempo é feito com carinho e inteligência o suficiente para ser acessível para todos os públicos. E talvez parte do problema que algumas pessoas tenham com esse filme comece aqui. Ele não é muito convidativo para os homens. Ele não é ofensivo, nem de longe, mas assistir ele me deu uma sensação estranha, como ser um adolescente num clube de meninas e ter de ficar por lá por algumas horas. Tecnicamente não tem nada de errado, mas você se sente um alienígena. Toda a história do filme tenta levantar momentos e alegorias para a relação entre mãe e filha, a respeito de como algumas mães projetam imagens de perfeição em suas garotas e sempre botam a culpa no mundo quando algo sai diferente do que elas esperam. Sempre são as amigas mal educadas que arrastam a filha dela para onde não deveria estar, sempre a mídia sexualizando jovens e destruindo a inocência das crianças, sabe? Coisa desse tipo. A animação é infelizmente o ponto mais decepcionante de Turning Red. Assim que você olha pro filme, você percebe que não existe nada de especial na sua apresentação. A movimentação às vezes é rápida demais, as bocas dos personagens parecem faltar quadros, e o trabalho da câmera raramente é engenhoso, mas pelo menos lá pro final temos alguns momentos bem interessantes. A fotografia e design dos personagens também é pouco inspirado, as cores são lavadas, o cenário é pobre em detalhes e às vezes os prédios no fundo simplesmente parecem desenhos feitos de qualquer jeito. Não existe nenhuma estética complementar com o tema do filme ou com a história sendo contada. Se fosse um filme feito por qualquer outro estúdio, eu ia achar até ok. Mesmo assim não é feio nem nada, os efeitos dos pelos são realmente muito bonitos e os personagens possuem o seu charme. Outra coisa difícil de não perceber é uma estranha semelhança que certas escolhas estéticas e até mesmo na construção de alguns personagens têm com Steven Universo e Gravity Falls. A própria Mei se parece muito com uma fusão do Steven com a Mabel, e as suas melhores amigas também lembram até que em algum ponto as amigas da Mabel. A forma como todas elas são extremamente estereotipadas, com aqueles gritos, danças e fixação por boy bands, não é necessariamente ruim, mas é no mínimo estranho. Como eu vou começar a dar alguns spoilers agora, eu vou resumir rapidinho o que eu quero dizer para quem ainda pretende ver o filme. Todo o papo sobre pedofilia e sexualização de menor? Baboseira pura. O lance da sexualização pode até ser uma verdade, mas é uma coisa muito circunstancial. Mas digamos que você não pode acabar com a internet só porque existem pessoas mal intencionadas nela, não é verdade? A mensagem do filme positiva e justa, não dá pra dizer que ele não deveria existir só porque algumas pessoas vão tirar algo negativo dela. Bem, agora eu vou entrar em detalhes, então eu já espero que quem fique já tenha visto o filme ou não se importe. Todo o lance da Mei se transformar em panda vermelho e a sua mãe antes dela e a sua avó antes da sua mãe estabelece uma questão muito mais tradicional do que biológica na sua família, pois todas elas decidiram fazer o ritual para que se separassem dos seus pandas. Enquanto muitas pessoas possam simplesmente associar a forma de panda com a puberdade ou até mesmo com a menstruação, como eu já vi gente fazendo, a verdade é que os pandas nada mais são do que o gênio feminino. Eu sei que é vago, mas é a única forma de descrever sem ter que fazer uma lista de coisas. A Mei Li passa por sua primeira menstruação
menstruação e junto com um crescente interesse por meninos, tanto o seu corpo quanto a sua personalidade começam a mudar. Só nisso, a forma de Panda representa a menstruação, quando ela acorda e fica tentando fugir da vista dos pais. Depois vem o desconforto e estresse por causa do excesso de hormônios, por isso a Mei fica gritando às vezes e falando coisas desagradáveis pra mãe dela e pras amigas. Depois vem a aceitação das mudanças e o pensamento de que talvez elas sejam boas, que é quando ela descobre que os outros alunos acham o Panda fofinho e decide ganhar uns trocadinhos nisso. E é aqui que muitas pessoas surtam com esse filme. E por fim, o Panda representa o direito da Mei de ser ela mesma, de ser humana, de ser feminina, de perder o controle quando está sob pressão, de não ter que comportar-se como uma santinha porque as pessoas em volta vão julgar ela e falar mal dela. O que muita gente tem dificuldade para entender é que o filme comunica com clareza o que ele espera de cada uma das suas fases e arcos. Você acha mesmo que se toda aquela sequência dela tirando fotos e gravando vídeos com as suas amigas dançando e brincando com outras crianças fosse o equivalente a nudes, o pai dela reagiria de forma tão positiva quando descobrisse? Sabe o que ele vê quando ele pega a câmera e assiste o vídeo? O mesmo que a gente. Ele vê a filha dele se divertindo com os amigos. O filme deixa tudo bem claro, que a mãe da Mei é controladora, que ela vê as amigas da filha como uma má influência, que as músicas e roupas que elas vestem são erradas. Então quando você vê um panda vermelho gigante dançando e brincando com outras crianças na escola, o que tem ali é uma garota se deixando fazer o que tem vontade, deixando de lado as tradições e medos que a própria mãe colocou na cabeça dela. Esse filme demoniza os valores e os bons costumes. Primeiro, ter bom senso não é demonizar nada. Eu soube que tem gente comparando esse filme com Cuties. Cuties, mano! Aquela porcaria soft pra p***, feito sem nenhum pudor ou respeito. E tem gente comparando esse filme com aquilo. Todo o lance do Turning Red é justamente mostrar que essa pressão excessiva que alguns pais fazem em cima dos filhos não é saudável. Uma coisa é você usar a desculpa de que pré-adolescentes sentem atração sexual pra fazer um filme inteiro de sem mensagem e sem vergonha nenhuma. Outra coisa é você usar a mesma informação para fazer um filme sobre amadurecimento e relação parental. No final do filme, a Mei não sai com as amigas dela para ir mexer a bunda num show com um monte de marmanjo assistindo ela. Ela vai fazer coisas de pré-adolescente, como passear no shopping ou assistir algum show de alguma boy band sem graça. Dá para entender como as duas coisas não são a mesma. O ponto onde talvez essa mensagem não seja muito boa é justamente aqui no Brasil. Acreditem se quiser. Enquanto eu vi aquela cena final onde a mãe da protagonista vira um panda do tamanho de um kaiju e a Mei fica fazendo aquele negócio com o traseiro pra afugentar a mãe dela, eu pensei, uma garota dessa idade poderia usar a mensagem desse filme pra normalizar qualquer coisa que ela goste de fazer que os pais não deixem, até mesmo ir num baile funk. E sim, se a preocupação de alguns adultos que veem esse filme é algo desse tipo, eu compreendo perfeitamente. Só que mais uma vez, não é porque existe esse lado da mensagem que o filme se torna errado. E sinceramente, se fosse um filme sobre meninos precisando sair da asa superprotetora dos pais para se tornarem homens que lutam pelo que é certo, eu duvido que o fuzuê seria tão grande. Obrigado por assistir, nós nos vemos na próxima. Até logo.